E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai seguir agora estudando a segunda parte de isomeria ótica, ok? Vale lembrar, né, o que é essa isomeria. Acontece quando eu tenho um composto que apresenta o chamado carbono quiral ou assimétrico e que desvia o plano de vibração da luz polarizada, tá certo? A gente viu aqui na primeira parte, né, que eu tenho o isômero chamado destrógeno e o levógeno, e eles são imagens especulares não sobreponíveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, sei lá, um destrógeno e o levógeno e assim por diante, tá? E não tem como a gente saber só de olhar a molécula, porque é determinado esse desvio do plano da luz, né, esse valor do ângulo, através de experiências ou através de um aparelho que faça isso, tá certo? Vamos lá então. Agora a gente vai estudar o chamado isômero meso dentro da isomeria ótica. O que é esse isômero? Acontece quando eu tenho dois carbonos quirais iguais dentro, né, da minha estrutura. Então eu tenho a minha molécula e quando eu vou analisar os quatro ligantes desses carbonos quirais, eu percebo que os quatro ligantes são iguais se eu comparo um carbono quiral com o outro. E aí vai acontecer que dos isômeros óticos será simétrico, tá? E justamente por ser simétrico, o que vai acontecer? Não vai haver desvio do plano da luz polarizada. E aí, novamente, esse desvio será nulo, tá? Então, assim, eu tenho um carbono que desvia para um lado e o outro carbono que, por ser simétrico, vai fazer com que desvie para o outro. E eu tenho uma compensação interna. Esse desvio vai se anular. A gente havia visto a chamada mistura racêmica. O que eu tinha que fazer lá? Lá eu tinha que pegar duas moléculas diferentes em quantidades iguais para fazer com que o desvio de uma anulasse o desvio da outra. Aqui não, aqui dentro da própria molécula, por isso compensação interna, ocorre esse cancelamento do desvio. Então vamos supor, a parte de cima desvia para um lado, a parte de baixo desvia para o outro lado. Como eles são carbonos quirais iguais, então o valor do ângulo será o mesmo desviado, a diferença é só o sentido. E aí eu vou ter um cancelamento desse desvio, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui de um isômero meso, tá certo? Eu tenho aqui essa estrutura, tá? Então, lembrando aqui que nessa intersecção aqui eu tenho um carbono aqui e um outro carbono aqui, tá? Esse composto aqui é conhecido comercialmente como ácido tartárico, ok? E o nome oficial dele, né? Ácido 2,3-dihidroxibutano-dioico. A gente já aprendeu como dar o nome aqui. Temos função ácido carboxílico, duas aqui, né? Duas carboxilas, por isso o dioico. E eu tenho radical aqui, eu tenho álcool, função álcool aqui no carbono 2 e 3, só que aqui é considerado como um radical hidroxi, tá certo? Vamos analisar aqui os carbonos quirais do ácido tartárico. Perceba que aqui eu tenho ó, um COOH, um H, um OH e todo esse pedaço aqui embaixo. São quatro coisas diferentes, ele está fazendo quatro ligações simples, eu tenho o meu carbono quiral aqui. Aqui embaixo eu tenho um H, um OH, um COOH e todo o pedaço de cima. Se eu analisar, né, o carbono quiral de cima com o de baixo, né, então tem aqui, ó, carbono quiral aqui, carbono quiral aqui. Olha só que interessante, eu tenho os quatro ligantes dos dois carbonos quirais são iguais. Então, olha só, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. OH, OH. COOH, COOH. E esse pedaço aqui que equivale a tudo isso é a mesma coisa que eu tenho ligado nesse daqui, que tá tudo isso daqui. Então, se eu quiser, eu consigo desenhar um eixo de simetria aqui. Ou seja, eu consigo desenhar como se fosse a molécula espelhada. Perceba que eu cortei aqui e eu vou ter justamente esse eixo de simetria. Quando eu conseguir fazer isso, né, desenhar esse eixo de simetria, eu vou ter o que eu chamo de composto meso ou isômero meso. E essa estrutura desse jeito aqui terá compensação interna e não desviará o plano da luz polarizada, tá? Por quê? Imagina que esse carbono aqui, do jeito que eu desenhei, ele é o levógeno e o de baixo, por conta de ser imagem especular, vai ser o destrógeno.
assim eu vou ter um cancelamento aqui, tá? Cuidado, porque vamos supor que eu desenhasse trocando aqui a ordem, colocasse, em vez de colocar o OH aqui, trocava o H com o OH, né? Trocava os dois de lado. Do jeito que eu teria desenhado, não seria o composto meso, tá? Então, aí sim ele teria atividade ótica, tá? Então, aqui, ó, esse composto aqui vai ter um destrógeno, vai ter um levógeno, posso ter uma mistura racêmica e, além disso, eu tenho ainda um desses isômeros que é um isômero simétrico, né, por conta desse eixo de simetria, que é o composto meso, tá certo? Então, eu posso te dar um composto e falar assim para mim, pedir, né, um exercício fazer assim. Desenhe o isômero meso de tal composto. O que você vai ter que fazer? Vai ter que desenhar um composto em que haja um eixo de simetria entre esses dois carbonos quirais, ok? Se não houvesse o eixo de simetria, não seria o composto meso, seria qualquer um outro isômero ótico, mas não haveria esse cancelamento do desvio, tá certo? Isso daqui, cuidado, porque tem muito exercício que traz essa diferença entre mistura racêmica e isômero meso, tá? Para você poder fazer essa distinção. Então, mistura é duas coisas diferentes que eu coloco no mesmo pote, tá? Agora, isômero meso é a própria molécula que, dependendo do jeito que ela tá, ela cancela. Então, o próprio arranjo da molécula interno, né, acontece esse cancelamento, beleza? E não é toda molécula que tem o isômero meso. Eu preciso ter 2 carbonos quirais para ter ele. Vamos agora conhecer um termo, né? O que são os diásteroisômeros? Olha a definição, vamos ler com calma. Quando eu tenho isômeros espaciais que não são enantiomorfos entre si. O que é enantiomorfo? É a mesma coisa que enantiômero que a gente viu. Enantiômero é quando eu tenho duas moléculas que são uma reflexo da outra, uma imagem especular da outra. Então, quando eu estiver comparando dois isômeros e eles não forem reflexo um do outro, né, num espelho, eles, em vez de ser enantiômeros, eles serão diásteroisômeros. E eles têm que ser isômeros espaciais, tá? Vamos ver aqui, ó. Um exemplo, trouxe aqui uma molécula, né, desenhada de diferentes formas. Então, tem os vários isômeros espaciais dessa molécula aqui. Qual que vai ser a minha sacada? Olha só, do jeito que eu desenhei essa molécula, tá? Então, ela tem 2 carbonos quirais. Perceba aqui, ó, esse carbono está aqui, eu tenho hidrogênio, CH3, COOH e todo o resto. E esse carbono está aqui, OH, COOH e todo o resto. Então, tenho aqui os 2 carbonos quirais. Perceba que eu tenho um reflexo dela aqui, reflexo aqui. Eu tenho uma outra forma. O que eu fiz? Eu troquei aqui de lugar esses daqui do meio, tá? Então, do jeito que eu troquei de lugar, eu tenho novamente aqui esse reflexo desse daqui, tá? A gente viu uma fórmula lá no outro vídeo, né, na primeira parte dessa aula, em que eu falei que o número de isômeros oticamente ativos, né, quando eu tenho N carbonos quirais diferentes, é 2 elevado a N. Nesse caso, como o N vale 2, 2 elevado a 2, dão 4 isômeros. Tá aqui os meus 4 isômeros óticos. Ok? Vamos lá. Essa imagem, espelho dessa, então vamos supor, se essa tiver um destrógeno, né, dos dois, tem o levógeno, enfim. O que vai ser que eu vou usar para representar? Eu vou representar com uma seta azul os que são enantiômeros. Lembrando que enantiômero é imagem especular um do outro. E eu vou representar pelas setas verde e vermelha os diásteroisômeros, tá? Então, vamos lá. Esses dois aqui, esse daqui, como é reflexo desse daqui, né? Então, por isso que eu desenhei aqui o espelho, esse é enantiômero desse, tá aqui. E esse daqui é enantiômero desse, ok? Agora, esse daqui não é reflexo desse de baixo. Perceba que, ó, se eu comparo, começa aqui, ó, COH, COOH. Aqui nesse primeiro carbono eu teria H e OH, aqui eu não tenho isso, eu tenho H e CH3. Então, um não é reflexo do outro, um não é imagem especular do outro. Dessa forma, esse com esse são diásteroisômeros. E também
esse daqui com esse também são diástero isômeros. Então, um não é reflexo do outro. Então, ou eu tenho enantiômeros ou eu tenho diástero isômeros. Lembrando que as 4 moléculas aqui são isômeros óticos, tá? Então, eu tenho um composto, né, com aquela fórmula estrutural e eu consigo montar os 4 isômeros óticos deles. Aí, dentre esses 4, eu posso comparar qual que é enantiômero, qual que é diástero isômero, tá certo? E uma coisa útil aí que vale ressaltar, né, associando com outro tipo de isomeria espacial que a gente viu, é a seguinte: isômeros cis e trans, a gente viu lá que eles também são um tipo de isomeria espacial. Só que cis e trans não são reflexo um do outro no espelho, até porque o cis está com os dois para o mesmo lado, o trans está com lados opostos. Então, por eles não serem isômeros espaciais, mas não serem enantiomorfos, eu posso falar que o cis e trans também são diástero isômeros. Tá? Então, é raro aparecer esse termo aqui para vocês, mas cuidado com a definição, né, o que significa. Tem vestibulares um pouco mais complexos que podem cobrar isso de vocês, tá bom? Bom, agora é um subtópico dentro de isomeria ótica, né, que são para os compostos, que trata dos compostos alênicos. Como assim? O que é um composto alênico? Ele é derivado do aleno, que é um nome usual para o propadieno. Propadieno a gente sabe montar, é o quê? 3 carbonos com 2 duplas. Essa daqui é a estrutura do propadieno, tá? O que vai acontecer? Os compostos alênicos, que são derivados desse, então é quando eu troco aqui os hidrogênios por outras coisas, eles podem sim ter isomeria ótica, tá? Quando eu tenho essas duplas acumuladas que fala, tá? Então, assim, é muito raro aparecer isso, mas vale a pena a gente saber que existe. Qual é a condição para ter isomeria ótica nesse caso? Eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, tá aqui. Eu tenho que ter A diferente de B e C diferente de D, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter isomeria ótica no meu composto alênico. Trouxe aqui um exemplo, tá? Então, cuidado que eu tenho aqui, ó, carbono, outro carbono aqui no meio e outro aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o A, que seria H nesse caso, diferente do B, e o C, diferente do D. Eles têm isomeria ótica, então eu tenho aqui um enantiômero do outro, tá? Aqui, beleza? Então, só para a gente saber que existe. E para a gente fechar a nossa aula de isomeria ótica, a gente vai conhecer a chamada nomenclatura R e S, que é muito usada pela IUPAC, tá? Então, é a nomenclatura que a IUPAC adota, mas que vale ressaltar aqui que não tem relação com destrógeno e levógeno. Então, destrógeno e levógeno eu determino experimentalmente. Eu preciso usar um aparelho que mede o desvio da luz. Agora, nomenclatura RS, no papel eu consigo desenhar o isômero R e o isômero S, que são siglas de duas palavras, tá certo? Que é de rectus e sinister, se eu não me engano. Justamente que seria prioridade para a direita, prioridade para a esquerda, como a gente vai ver. Como que eu faço, né, para saber essa nomenclatura? Vamos só saber a origem disso. Por enquanto, você não precisa se preocupar em identificar o isômero R e S. Isso é muito cobrado quando você já está na faculdade e aí estuda mais aprofundado isso. Para saber, eu preciso usar a chamada projeção de Fischer de uma molécula. O que é isso? Eu tenho aqui ó, um carbono com 4 coisas diferentes, tá certo? Eu represento esse carbono como se fosse uma cruz, então ele está aqui na intersecção. A gente já viu essa notação aqui nos exemplos anteriores que eu dei. E o que significa? Eu tenho aqui ó, que esses dois na horizontal estão mais próximos de você. Os dois na vertical estão mais afastados de você. Então está fora do plano, está dentro do plano. Essa daqui é a chamada projeção de Fischer. O que você tem que fazer? Você vai analisar os 4 grupos e vai elencar prioridades para esses 4 grupos. Como assim? Prioridade, inclusive, usa maior número atômico, igual a gente estudou lá na isomeria geométrica com isomeria EZ. Tá? Então, eu dou as prioridades aqui e depois eu vou analisar, né, vou desenhar a molécula de forma que o grupo de menor prioridade, ou seja, prioridade 4, né, a mais baixa,
é o que está mais afastado de quem observa. Então, na hora que eu desenho, eu estou aqui observando a minha molécula, o 4 é o que tem menor probabilidade de estar para o fundo, está afastado de mim. Se o meu giro é para a esquerda, eu tenho o isômero S. Se o meu giro é para a direita, eu tenho o isômero R. Tá? Então, não se preocupe se aparecer às vezes o nome de alguma molécula trazendo R e S, é justamente por conta do jeito que ela foi desenhada, tá? Utilizando esse tipo de nomenclatura aqui da IUPAC, ok? Para a gente fechar a nossa aula, né, por que que é importante a gente saber, né? Porque parece uma coisa tão sutil essa questão da isomeria ótica, mas na verdade, várias das reações biológicas são determinadas por isomeria ótica. Então, assim, o nosso corpo, né, por conta de todo o arranjo, tal, ele consegue diferenciar, já que a reatividade da molécula R para a molécula S, por exemplo, vai mudar. Então, o corpo consegue diferenciar uma da outra. Tanto é que existem, por exemplo, medicamentos que o isômero R faz bem para a saúde, funciona como um remédio, e o isômero S não tem efeito nenhum. Assim como um pode ser benéfico para a saúde e o outro pode ser prejudicial. Tá? Então, vale a pena a gente saber isso daqui, porque o nosso corpo usa isso. Então, se você vai para alguma área que vai investigar medicamentos, né, por exemplo, farmácia e tal, você vai ter que saber isso daqui, vai ter que estudar isso daqui mais aprofundado, tá certo? É um assunto muito recorrente em vestibular, então vale a pena você dedicar um tempo fazendo exercício sobre isso. É isso que a gente vai fazer agora. Até a próxima. Tchau, tchau.